Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciarmos essa transmissão com a finalidade de trazermos para você mais esse momento onde nós podemos interagir do ponto de vista bíblico e profético sobre o momento que nós estamos vivendo. E para nós é sempre um prazer ter você aqui conosco nesse canal que você já conhece. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês que já estão aí entrando e e conectados conosco nesse momento especial. Eu quero apresentar o pastor Rafael Mestre, é um colega de ministério que está conosco já há algum tempo, somos amigos aí do mesmo campo, e eu queria passar a palavra para ele, que é o nosso departamental de comunicação aqui da Associação Bahia Norte. Pastor Rafael, seja bem-vindo. É com você agora os próximos minutos. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder participar aí dessa live aí com o pastor Ismael. A gente participou do dia da Escola Sabatina, foi legal. Acho que tem gente aí que está assistindo de novo aí, então que bom estar aqui com vocês de novo. E o assunto é bom, viu, hoje? Eu gostei muito do assunto aí, então para mim é uma alegria poder estar com vocês aqui para estudar esse tema aí da sacudidura. Tamo junto, que o Espírito Santo esteja com a gente também. Vou começar aqui pelo pastor Brian. Pastor Brian, se apresenta aí, nosso colega também de ministério aqui na Bahia Norte, nosso departamental de publicações. Uma palavrinha aí, pastor Brian. Boa noite a você que está aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o tema de sacudidura e, para minha alegria, receber esse convite do pastor Ismael e poder compartilhar aqui junto com o pastor Rafael, pastor Zias, nos formamos juntos. Uma alegria estar contigo aqui também, pastor Revelo, e participar junto desse momento. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos um momento na presença do Senhor. E temos o pastor Zias também. Pastor Zias, alegria ter também você aqui com a gente. Dá uma palavrinha aí, pessoal. Obrigado, pastor Rafael. Boa noite a todos. Louvado seja Deus, vai ser bênção. É um assunto empolgante, um assunto extraordinário, é um assunto do interesse de Deus para este momento. Eu sei que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração. Obrigado, pastor Ismael, pelo convite. Fiquei muito feliz por participar desse momento tão especial. Pastor Brian, muito bom, meu amigo, podermos aqui, nessa sala virtual, podermos nos rever. Que Deus te abençoe e te use também. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto, então, pastor Ismael, é a sacudidura. É um termo conhecido dos adventistas, né? Então, quando um adventista do sétimo dia escuta sacudidura, as conexões cerebrais dele já fazem rapidamente umas ligações ali, e ele começa a lembrar de algumas coisas. Eu acredito que já sermões foram ouvidos, eu acredito que ele já leu Ellen White falando sobre isso, e não tem problema se não leu e se nunca ouviu falar. Hoje a gente vai poder falar um pouquinho aqui sobre esse assunto aí. Então, nós queremos que vocês participem e interajam com a gente aí. Eu não sei se o pastor Ismael está acompanhando, eu ainda não consegui me conectar aqui no YouTube, mas tem gente assistindo aí. Se tiver alguma pergunta, alguma interação, a gente pode conversar com vocês aí. É só mandar aí no YouTube aí que a gente vai falando aqui. Olha, a Neuma está dizendo assim, ó, só não conheci o pastor Zias, mas já sei que também será usado por Deus. Amém. Joel está dizendo assim, boa noite, meus irmãos. E tem o Kleber também, eu sei que o Kleber é lá de Bonfim, eu tô vendo pela foto aqui, tá conectado com a gente, então tem um pessoal aí assistindo aí, tá chegando mais gente. Giovanni Melros, vocês conhecem esse aí? Giovanni Melros, nosso pastor ministerial aqui da Associação Bahia Norte. Vitelmo, Neuma, Belfort, bom, tem um pessoal aí assistindo aí. O assunto é bom hoje, pessoal, e nós vamos conversar aqui agora sobre esse assunto tão importante. Pastor Ismael, vamos começar? Vamos fazer uma oração? Como é que a gente faz agora? Me diz aí. Começar com a oração, né, pastor Rafael? Vamos pedir ao pastor o Zias, que está conosco aí, está vindo de longe, lá da Bahia Sudoeste, para fazer essa oração conosco.
de longe aí, pastor. Nos eleve a Deus uma prece nesse momento. Maravilhoso Deus, onipotente Pai, neste momento nosso coração se alegra, Pai, porque ele está totalmente rendido aos teus pés. Nós iremos falar de um assunto que é do teu interesse. Espírito Santo, enche o nosso coração de entendimento. Quando tua palavra for aberta, quando nossas bocas expressarem a tua vontade, usa, Senhor, cada instrumento teu humano para falar das verdades divinas. E que este ouvido, Senhor, estes ouvidos que nos ouvirão, tenham um coração sensível para ouvir a tua voz. E que o teu Santo Espírito, nesse momento, enche esse coração, para que eles possam entender e reter cada verdade apresentada neste momento. Que o lugar onde essa pessoa esteja, está agora, seja um lugar onde o Espírito Santo vai ser capaz de usar, de encher. Fala, Senhor, usa-nos, enche-nos com o teu poder e nos prepara para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, vamos fazer assim, ó. Nós vamos dividir aqui os blocos. Vamos fazer perguntas direcionadas. Depois a gente pode ir respondendo as perguntas que aparecerem. Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo uma pergunta para o pastor Ismael. E aí, essa pergunta é uma introdução já para o tema. E aí, quando o pastor Ismael introduzir o tema, a gente vai fazendo outras perguntas, depois para o pastor Brian, para o pastor Uzias, tá bom? Então, eu quero começar fazendo essa primeira pergunta aqui para o pastor Ismael. Na mira da verdade, pastor Ismael. Pronto? Vamos perguntar aqui. Nós separamos algumas perguntas aqui que acreditamos que tem a ver com o assunto e que vai ajudar a gente a entender. Para começar, para a gente introduzir, pastor Ismael, o que seria exatamente a sacudidura do ponto de vista bíblico? Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que é que a gente tem lá sobre a sacudidura? O que é isso exatamente? Muito bem. Pastor Rafael, eu só queria perguntar, antes de responder aqui essa pergunta, se perguntar para o internauta que está conectado conosco se está tudo bem a transmissão, se não está travando, se está muito bem, que a gente pode corrigir alguma coisa aqui se estiver travando, tá? Então, vamos diretamente para o assunto. Eu quero introduzir o assunto dizendo algumas verdades importantes aqui nesta noite. A primeira delas é que nós não temos mais profecia cronológica, profecia com data para começar e data para terminar. Exemplo da profecia, por exemplo, das 70 semanas, a exemplo da profecia dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel, a exemplo da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, no capítulo 8, verso 14. Nós não temos mais uma profecia cronológica. Nós sabemos que a última delas foi exatamente a de Daniel 8, 14, quando nós encontramos ali a profecia da purificação do santuário. Daniel 8, 14, que diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. E nós entendemos, pelo método adventista, historicista, de interpretação das escrituras, ou melhor, das profecias bíblicas, especialmente as profecias escatológicas, que teve o seu cumprimento já dessa profecia. E eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês que vai nos ajudar a entender esse cumprimento, né, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Você tem o cumprimento profético dessa profecia, e esse cumprimento se deu por volta ali do mês do outono de 1844, né? Nós tivemos aí o cumprimento, começando aí em 457, com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e essa profecia terminando no ano de 1844. Ou seja, encerrou-se, portanto, a principal profecia cronológica. E de 1844 para cá, nós não temos mais uma profecia com data precisa para começar e para terminar. Assim sendo,
nesse próximo gráfico, nós vamos pontuar aqui, de maneira muito clara, alguns eventos que aconteceria antes do fechamento da Porta da Graça, e que esses eventos teriam lugar após 1844. Ou seja, esses eventos têm que ver com os nossos dias, como, por exemplo, a reforma espiritual, que teria lugar antes do fechamento da Porta da Graça, o selamento, a chuva serôdia, né? O alto clamor e o término da obra, a sacudidura e o tempo de angústia prévio. Ou seja, são eventos que teriam lugar na sequência aí a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, pastor Rafael, agora a gente já pode começar a responder a pergunta, já que a gente já colocou o ouvinte no cenário profético. Nós, com esses slides, nessas duas molduras aí, nós mostramos para ele exatamente onde nós nos encontramos. E a pergunta é, onde nos encontramos no cenário das profecias bíblicas? Nós nos encontramos exatamente nesse contexto onde acontece a reforma espiritual, o selamento, o tempo de angústia prévio, o alto clamor e a sacudidura. Então, nós hoje vamos estar concentrados exatamente na questão da sacudidura. Beleza? Qual foi a pergunta mesmo que você fez? E a gente já pode agora responder, já que a gente já apresentou aí exatamente o ponto de partida da nossa transmissão aqui. E eu acho que esse assunto também, deixa eu me acrescentar uma coisa, professor Ismael, é pertinente para a gente, porque, se eu não me engano, há um retorno nesse momento da mente das pessoas para as profecias bíblicas. Parece que há uma atenção voltada para isso. Parece que nesses últimos dias as pessoas estão mais sensíveis. Então, eu vejo isso com bons olhos. É uma oportunidade da gente estudar mais a fundo. E nós estamos vivendo nesse momento em que essas profecias vão se cumprir, como a gente viu aí. Pastor Ismael, o que é exatamente a sacudidura? Esse termo que você leu aí agora, que a gente sabe que estamos vivendo no momento em que pode estar acontecendo. O que é a sacudidura do ponto de vista bíblico? Do ponto de vista da Bíblia. Ok. Muito bem. Quando a gente analisa esse tema, essa expressão sacudidura na narrativa bíblica, quando a gente procura entender ele dentro do material bíblico, especialmente começando ali no Antigo Testamento, nós percebemos o texto, por exemplo, de Joel, capítulo 9, versículo 9. Esse texto é um texto muito esclarecedor e ele é o ponto de partida da nossa live aqui, porque ele mostra claramente que a sacudidura foi um evento que já aconteceu no povo de Israel no passado. O verso 9 do capítulo 9 de Amós diz: porque eis que eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esse é um texto muito interessante, porque esse texto está num período onde o povo de Israel vivia uma grande prosperidade, ali por volta do século VIII a.C. Era um período onde eles haviam controlado as rotas internacionais, as rotas ali comerciais, tanto da Rodovia dos Reis, como da Jordânia, e do Caminho do Mar. Eles haviam recuperado certo prestígio diante daquela sociedade. E nesse período de grande, digamos assim, de grande prosperidade, como eles estavam bem financeiramente, socialmente, foi um período onde Deus percebeu que eles começaram a naufragar espiritualmente. Um período onde eles começaram agora a viver em um contexto espiritual muito complicado, porque começaram agora a romper com a aliança com Deus e Yahvé. Eles romperam com a sua parte na aliança. E nesse contexto, então, é que Deus chama Amós para profetizar acerca do que no futuro aconteceria. Por isso, o grande tema em Amós é o tema do julgamento de Deus que está para vir sobre Israel, especialmente porque eles romperam com a aliança. E ele divide, então, o livro em 4 partes, e a seção desse verso está na seção exatamente que tem que ver com a visão do julgamento, de que Deus traria o juízo para o seu povo. E entre esses elementos do juízo, encontra-se a sacudidura,
É claro que o juízo de Deus no antigo Israel tinha muito que ver com a questão de Deus tirar a sua mão e deixar que os inimigos vizinhos pudessem conquistá-los, ou também Deus retirar a sua mão, a sua bênção sobre o povo, e o povo passar agora a sofrer problemas na agricultura. O juízo de Deus estava muito ligado também à agricultura. É por isso que nessa mesma seção do livro de Amós, você vai perceber ali que Deus ele retira a sua proteção da agricultura e vem também os gafanhotos para devorar a lavoura. Então a gente começa a perceber esse cenário ali no livro de Amós, e é nesse contexto que ele, de agricultura, de um juízo de Deus sobre a agricultura do povo, aonde está a seção do verso 9, que fala sobre a sacudidura. Então, o sentido de sacudidura aqui, a palavra realmente transmite a ideia de uma ligação com a agricultura, é um sentido de que Deus traria um chacoalhamento do povo naquele contexto. Ele iria chacoalhar, ele iria sacudir o povo, e essa sacudidura envolvia elementos de juízo. Interessante que a gente, quando vai para o Novo Testamento, a gente agora saindo um pouquinho do Antigo Testamento, com essa visão de agricultura, pensando na sacudidura como aquele grão que realmente está na peneira e ele precisa ser sacudido. A gente, quando viaja um pouco para o Novo Testamento, a gente percebe que esse mesmo sentido de sacudidura está presente no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo, ali no livro de Mateus, ele fala de maneira assim muito clara sobre a questão do crescimento do trigo junto com o joio, e ele fala de maneira poderosa ali com aquela mensagem de que seria inevitável que o joio crescesse junto com o trigo, e ainda ele fala de que seria interessante que o senhor da fazenda pedisse para que alguém fosse lá e arrancasse o joio do meio do trigo, e Jesus disse que não deveria ser feito isso, porque ao fazer isso também acabaria arrancando o trigo. Então, o sentido também vem dessa ideia de agricultura, quando a gente analisa também esse relato de Jesus Cristo falando para os seus apóstolos. Também quando Jesus fala de Simão Pedro, quando ele diz assim: olha, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, ali em Lucas 22, quando ele traz essa ideia, também tem esse sentido de peneiramento vindo com a ideia clara da agricultura, mas agora no sentido espiritual, no sentido de que o inimigo queria chacoalhar, queria peneirar Simão, como se faz com o trigo. E aí, pensando nessa direção, a gente avança também no material produzido por Paulo, e Paulo fala disso em Tessalonicenses, essa ideia também de um período em que viria um momento de ser sacudido o povo, e aí a gente chega no Apocalipse, quando João, ao escrever sua carta para as igrejas, João, ele menciona ali que a igreja do último período, que é a igreja de Laodiceia, muito conhecida por nós, que somos historicistas, porque nós compreendemos que as cartas que João recebeu às igrejas, elas se referem ao período pelo qual Deus guiou a sua igreja através da história, e desde Éfeso, no ano 31 ao ano 100, até a igreja de Laodiceia, que se refere ao período onde Deus estaria guiando a sua igreja desde 1844 até a segunda vinda de Cristo. Nós percebemos ali de maneira muito clara que essa última igreja, ou melhor, essa última carta endereçada à igreja de Laodiceia, tem uma mensagem também voltada para o elemento da sacudidura. E essa mensagem aparece de maneira muito clara no verso 15 e 16, quando diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A ideia também do texto traz essa ideia aonde Deus, no último período da história da humanidade, a igreja dele estaria passando também por um momento de peneiramento. E a expressão vomitar-te-ei da minha boca transmite uma ideia que Deus não está suportando as obras dessa igreja desse período, porque são obras que nem é frio e nem é quente.
o sentido ali também é claro de pessoas que serão peneiradas, que serão, em uma certa expressão, vomitadas, né? Serão lançadas fora por conta de que não estarão vivendo dentro da aliança, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos uma visão bíblica mais ampla, ainda que seja simples nesse primeiro momento, mas uma visão bíblica de que a sacudidura ela começa no Antigo Testamento, e ali quando eu li no verso 9 de Amós, no capítulo 9, provavelmente por volta do ano 750, passando pelo Novo Testamento, também essa ideia de que teria um momento em que o povo seria sacudido, e chegando, por exemplo, agora nesse último texto de Apocalipse 3, 15, 16, que é o momento do período da igreja de Laodiceia, onde Deus, ele, de maneira muito clara, ele tem uma mensagem de exortação, uma mensagem de repreensão também para a igreja desse período. E aí eu encerro a minha fala aqui dizendo para vocês também que Ellen G. White ela também faz uso dessa expressão sacudidura, com uma palavra shakim, ou shekim, que significa agitar, tremer, desestabilizar ou estremecer. Ela utiliza essa palavra 47 vezes no seu material, em tudo que ela escreveu. Nós temos 47 citações com essa palavra, e quando ela faz uso dessa palavra, ela usa ela no sentido de um processo de desestabilização espiritual que leva à apostasia, e especialmente a apostasia final dentro da igreja no fim dos tempos. Ela utiliza essa palavra como um sentido de um processo que já estava operando nos dias da igreja adventista, da época em que ela viveu, e que iria continuar acelerando até o fechamento da porta da graça. Então, o sentido que ela toma essa palavra shekim, sacudidura, melhor traduzindo aqui como desestabilização espiritual, o sentido dela nos textos, nas 47 citações, o sentido é exatamente o sentido de desestabilização espiritual que leva, inevitavelmente, à apostasia nos últimos dias. E eu encerro com uma das citações que eu mais gosto sobre esse assunto, que ela menciona quando ela diz claramente que viu, né, primeiros escritos na página 270, vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. A solene testemunha de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano e se não desentendido de tudo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. E ela encerra a sua citação dizendo claramente que ela pergunta qual é o sentido da sacudidura para o seu anjo, que acabaram de mostrar para ela, e o anjo mostra que é exatamente a forma leviana com que o remanescente está lidando com os testemunhos, tanto dela quanto os testemunhos no T maior, o T maiúsculo, que é o testemunho referente à própria Bíblia. Então, de algum modo, teria lugar, essa sacudidura teria lugar no tempo do fim. Então, eu acho que, tendo uma visão mais ampla, o sentido de sacudidura realmente tem que ver com essa questão de instabilidade espiritual que as pessoas passariam no tempo do fim. Beleza, pastor Ismael, obrigado aí. Eu não sei se os amigos dos outros pastores querem acrescentar alguma coisa, mas para mim ficou nítido o seguinte: a sacudidura do ponto de vista bíblico, ela acontece em vários momentos, ou seja, não é algo que vai acontecer uma vez pontual no fim. Já aconteceu em outros momentos da história e irá acontecer também no nosso tempo, nos últimos dias. Mas é algo que já aconteceu, parece que isso tem que ver com instabilidade, como você falou, no povo de Deus, e tira uns e deixa outros e tal. Pastor Brian. Interessante notar que essa negligência nesse estudo, ela não vem, vamos dizer, de um programa que a igreja não quer que as pessoas leiam a palavra de Deus. Ao contrário, é como nós vemos na parábola de Jesus, das 10 virgens. As 10 dormiram esperando o noivo, não é? E da mesma maneira, hoje, nós temos todos os escritos, ano atrás de ano, a igreja vem trazendo os escritos do Espírito de Profecia, fazendo congressos,
apresentando livros, e muitos têm aproveitado essa oportunidade. No entanto, muito mais esforço deveria ser feito por quem? Por cada crente, em procurar se aprofundar nessas profecias relativas ao tempo do fim. Então, é importante a gente lembrar de que o grande desafio aqui é pessoal, é que cada um realmente busque, porque graças a Deus hoje nós temos uma estrutura de igreja que coloca à nossa disposição ferramentas tremendas, né? Por exemplo, nós temos esse livro aqui, A Mensageira do Senhor, temos os escritos de Ellen White traduzidos. Nos últimos 3 anos eu estive na África, e lá é um desafio em alguns aspectos, porque há momentos que a gente gostaria de ter mais Bíblias e não temos a quantidade de Bíblias que queremos. Eu fico pensando que muitas vezes nós podemos ter 1, 2, 3, 4 Bíblias, não é? Então, aqui no Brasil, nós temos uma abundância de material, que essa negligência pessoal no estudo, na verdade, não se justifica, senão por um adormecimento. Mas eu tenho a certeza que Deus está despertando o seu povo, a cada um de nós, para buscarmos mais e mais essas verdades que Deus coloca para nós através da sua igreja. Obrigado, pastor Brian. É isso mesmo. É uma questão pessoal, puramente pessoal. Ou, pelo menos, é quase que completamente pessoal, né? Bom, vamos lá. O pastor Uzias vai falar agora. Nós temos uma pergunta aqui, não é isso, pastor Ismael? Para o pastor Uzias. E eu posso fazer essa pergunta para ele? Ou você faz aí? E aí o pastor Uzias pode comentar aí o que você falou e já continuar com a pergunta. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Como entender a sacudidura do ponto de vista, pastor Uzias, histórico e escatológico? E uma pergunta para complementar. A igreja adventista irá apostatar? Eu acho que essa pergunta é interessante. Olha aí, 2 perguntas extraordinárias. Vamos lá. Obviamente, nós vamos falar do ponto de vista histórico, mas histórico dentro da visão adventista, né? E é interessante que os acontecimentos históricos, onde tem referência à sacudidura, também está envolta a acontecimentos de fato, não somente histórico no sentido da igreja, do que está acontecendo com a igreja, mas também ao redor da igreja, ou seja, no mundo, não é? Por exemplo, a primeira menção feita de sacudidura, não termo sacudidura da igreja adventista, está encaixado em um período de 1844 até 1850, então aí 6 anos. Ellen White, nesse período, teve a primeira visão. E na primeira visão, é a visão do caminho estreito, né? Os adventistas que estão nos assistindo aqui sabem do que eu estou falando, e você que talvez esteja entrando em contato com esse conteúdo, a profetisa, né, serva do Senhor, Ellen White, ela teve uma visão, a sua primeira visão foi do caminho estreito. Nesse caminho estreito, uma luz brilhava por trás, no começo do caminho, por trás das pessoas que iam nesse caminho. E esse caminho ela viu que era um caminho que ia até Nova Jerusalém, então o encontro com Jesus, era um caminho para a salvação. E esse caminho era um caminho estreito, mas uma luz forte estava iluminando o caminho. E durante o percurso, esse caminho também tinha uma característica, ele ia ficando cada vez mais estreito e um abismo estava acompanhado, um abismo ao lado, era apenas um caminho estreito e abismo ao lado. Então, uma multidão começou a caminhar por ele, acompanhando a luz. Mas à medida que ele ficava mais estreito, algumas pessoas começaram a temer o caminho, abandonavam a luz. E o abandono da luz não era simplesmente eles não tiraram o olhar da luz. A aplicação dessa primeira visão, ela é profunda. Ela é bem clara. As pessoas, um grupo continuou olhando para a luz. E essa luz clareava o caminho, que ficava cada vez mais complicado de andar. Mas outro grupo, aliás, era o mesmo grupo, e dentro desse grupo
tinham dois grupos. Um continuava olhando para frente, seguindo a luz, e a outra parte começaram a duvidar de onde estava vindo essa luz. Interessante a gente notar isso. Elas não tiraram o olhar da luz. Primeiro passo foi desconfiar de onde estava vindo a luz. Imagina. E depois, o segundo passo, o primeiro foi desconfiar, e o segundo passo foi deixar de olhar o caminho onde a luz estava ali incendida. Quando eles deixaram de olhar para a luz, eles começaram a tropeçar. E ela via que neste caminho, os que deixavam de olhar para a luz, eles tropeçavam e caíam no abismo. Aqui está a primeira menção à sacudidura. Dois grupos. Um permaneceu firme, porque na visão dos que permaneceram firmes, essa luz estava muito clara. Era a luz de Jesus, era Jesus. Jesus era o caminho. Jesus era tanto o caminho, como Jesus era a luz que clareava o caminho, embora o caminho estava sendo cada vez mais difícil de andar, podemos, por ele, podemos fazer uma menção à porta estreita. Então, nitidamente, continuaram um grupo e o outro grupo, eles duvidaram, deixaram de olhar para a luz e caíram. Isso é uma menção, de fato, à sacudidura, embora não apareça na história, aí nesse período, a palavra sacudidura. Outro período da igreja, vamos pegar aí o período de 1861 a 1880. Houve uma crise muito grande, uma crise civil americana, e guerra também civil. E nessa época, a Igreja Adventista estava se organizando. A Igreja Adventista estava muito forte, estava no período da organização. E alguns expoentes começaram a se destacar em relação à propagação dessa mensagem tão pura da volta de Cristo. Uma dessas pessoas chamada de Moses Hu. Moses, ele era um expoente da mensagem adventista nesse período. Esse período é marcado, interessante, esse período da igreja é marcado, falando de sacudidura, desse tema, pela crise, né, externamente, pela crise, as guerras, a guerra americana, a guerra civil americana, e na igreja adventista, por essa figura chamada Moses. Moses, o grande expoente da palavra. Ele começou a se embriagar, deixou de olhar para a luz, olhar para Cristo, se alimentar da palavra, se embriagar com teorias espíritas. A história diz que o Moses se achava demais. Ele se achava o cara. Ele ia para debate, ganhava nos debates, etc. Até que um dia ele subestimou o inimigo. E o inimigo sacudiu. O que aconteceu lá com Pedro, citado pelo pastor Ismael, aconteceu com Moses. E Moses foi para um debate, e nesse debate, uma sessão espírita, era um movimento espírita, ele foi para desafiar o próprio inimigo, e ali o palestrante fez uma pergunta, e o Moses, na verdade, não foi o palestrante, foi usado por Satanás, fez uma pergunta, e Moses não soube responder. Ele foi desmascarado. E aí Moses perguntou, quem está fazendo a pergunta? E ninguém... A voz surgiu, aparentemente estava vindo da plataforma, daquele grande lugar, e ele perguntou, quem está fazendo essa pergunta? Quem está fazendo essa pergunta? E não houve manifestação. E as pessoas ficaram olhando para Moses, e Moses não conseguiu responder. E ele soube, e foi o próprio inimigo que fez aquela pergunta para ele. A partir desse momento, ele ficou decepcionado, ele apostatou da fé, se tornou um ferrenho inimigo da igreja, foi um período muito complicado. Nesse período, Ellen White já começou a falar ainda mais fortemente sobre os conceitos de sacudidura. Ela falou sobre pessoas que caíram fora do rebanho. Ciumentos, ela fala sobre ciumentos lá nessa época.
Fala de um grupo que ficam descobrindo as faltas dos outros, pessoas que ficam descobrindo as faltas dos outros. Depois ela fala que outro grupo que será sacudido são os que odeiam a reprovação, isso naquela época. E especifica dizendo que aqueles que menosprezam a correção. Outro período, são 4 períodos, vou entrar no terceiro, procurei ser breve, é o período chamado de expansão, de tensões e expansão. Mais uma vez, Estados Unidos, crise social, gerada pelo racismo, segregação social, né, branco versus negros, etc. e tal, período muito complicado. Nesse período, além dessa segregação, houve também, nos Estados Unidos, decretos dominicais. Isso aqui é bastante interessante. Decretos dominicais. Inclusive, a nossa editora na época, quem era o responsável pela nossa editora era o filho de Ellen White, W.C. White, William White. Ele foi preso, chegou a ser preso, porque a lei dizia que era para tudo fechar no domingo, né, guardar a guarda do domingo, e a editora, então, ele foi preso porque a editora foi aberta no domingo. Outros irmãos, há registros de muitos outros irmãos, pelo menos 100 irmãos, nos Estados Unidos, eu estou falando aí já de num período entre 1885 a 1896, muitos irmãos adventistas também foram presos. Nessa época, Ellen White aparece falando sobre sobre sacudidura, menciona 55 vezes, sobre sacudidura, né? Sendo que 27 são expressões ou menções explícitas sobre sacudidura. Uma das mais famosas que nós conhecemos, está aí, Mensagem Escolhida, volume 2, página 162, tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. O último período é o período de crises e consolidação. Já estamos em 1900 até 1915. Aqui está mais um momento que foi uma crise tremenda dentro do adventismo, chamada e pregonizada com a carne santa. Né? Os adventistas conhecem bem, se não conhece, precisa conhecer, né, algo que foi terrível, a carne santa. Para a gente resumir o que seria a carne santa, vamos lá, que é um tipo de perfeccionismo, aliado a falsos reavivamentos. Então, isso foi terrível, porque as pessoas deixaram a Bíblia, isso estou falando do movimento adventista, inclusive a sacudidura, o próprio texto de Amós 9:9 está falando que o Senhor é quem sacode, é Deus quem sacode. Essa sacudidura do povo de Deus, ok? É nós, esse assunto é nosso, amigo. Esse assunto é teu, é você que é cristão, você é adventista, esse assunto é nosso, é Deus sacudindo o seu próprio povo. Isso aconteceu, esse movimento perfeccionista dentro da própria igreja, aliados a falsos reavivamentos, onde aconteceu o abandono da palavra de Deus, porque onde não há palavra de Deus, o que predomina? Não é? Senão a motivação humana, o sensacionalismo, o falso reavivamento. E uma das figuras aí que aparece no Adventista, veja que o inimigo, assim como quis sacudir a Pedro, quer sacudir pessoas proeminentes, porque ele sabe que o abalo será muito grande. Sacudir um líder, ele pode sacudir muitas ovelhas, seus seguidores. Wagner, um grande teólogo adventista, com as ideias de outro grande homem pensante, Dr. Kellogg, passaram a ensinar coisas terríveis, antibíblicas, com ideias panteístas, de que Deus está numa árvore, Deus está dentro de você, etc. Foram períodos terríveis. Esses homens foram sacudidos e caíram nas garras de Satanás, terminaram de forma terrível, apostatando da igreja e influenciando muitos outros. Neste período, estamos falando já no fim, né, 1915, período profético, né, ministério de Ellen White, mas ela faz, nesse período, muitas menções, 39 menções à sacudidura, sendo 20 explícitas e 19 implícitas a respeito do tema. A segunda pergunta,
pastor Rafael me fez, a igreja adventista irá apostatar? Essa resposta, pastor Rafael, e todos vocês, internautas, é um não, mas é um não mais bem convincente. É um não, o maior não que você pode ter escutado, já escutou na sua vida. A igreja adventista é a igreja de Deus. Bendito seja Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Tudo que foi revelado no espírito de profecia é para os nossos dias, para a nossa edificação. Todos os revivamentos, todos os falsos revivamentos, todas as profecias, toda a luz, o caminho pode ser estreito e vai ficar, pastor Rafael, todos vocês estão nos ouvindo, o caminho para essa igreja, para os adventistas, ficará cada vez mais estreito, mas a esta igreja foi dado poder, a revelação. Essa igreja não vai cair, porque essa igreja é de Deus. Essa igreja é de Deus. E você, em nome de Jesus, assim como a sua igreja, a igreja adventista, a igreja de Deus, não vai cair, porque ela está firmada na palavra do Senhor. É ela que firma, é ela que nos dá base. Você já viu algumas igrejas, e eu obviamente não vou citar, eu já ouvi vários movimentos evangélicos se dissolverem, se dividirem, e parte do rebanho vai para um pastor, parte do rebanho fica com o pastor sênior, titular, etc., e se faz um novo movimento, e algumas ovelhas vão em busca daquele pastor pelo seu carismatismo, por suas ideias interessantes, mirabolantes, até performática, etc. e tal, mas isso não acontece na igreja adventista. O pastor adventista, ele cumpre o seu ministério naquele distrito, ele é usado pelo poder de Deus, cumpre cabalmente seu ministério ali, alimenta as ovelhas, depois a igreja o transfere para outro lugar, para outro distrito, para um outro rebanho, para alimentar outro rebanho do grande rebanho de Deus, mas nenhuma ovelha o segue. Nenhuma ovelha o segue. Porque nós somos copastores de Deus. As ovelhas têm um pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos à disposição dele. Então a igreja segue o pastor divino que é Jesus. Essa é a igreja de Deus. Ela não vai apostatar. Satanás queria que isso acontecesse, mas ele não vai conseguir, não vai acontecer. Por quê? Estamos firmados no futuro. O nosso presente está embasado na palavra e isso garante o futuro. Termino lendo aqui, parafraseando o que Ellen White, nesse período, também escreveu sobre sacudidura. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanecerá, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do juiramento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que ao sermos peneirados, possamos ser de fato grãos, e só podemos ser grãos se o nosso olhar estiver na luz, permanentemente fixados em Jesus. Amém, pastor Zias. Muito obrigado aí, viu? Por essa boa explanação. Ficou bem claro aí, viu? Deu para entender bem legal aí como foi que aconteceu algumas sacudiduras, alguns momentos ao longo da história da igreja. Inclusive, pastor Rafael, eu gostaria de recomendar e vou passar para o pastor Ismael para compartilhar, para que de alguma forma chegue a você que está nos ouvindo, a todos, uma tese doutoral do pastor Heraldo Lopes, tá? Eu recomendo demais a tese doutoral dele. Foi orientada pelo pastor Albertin. É muito boa. Você precisa ler essa tese doutoral falando sobre sacudidura. Foi de onde eu peguei foi a fonte onde eu também estudei, pesquisei muitas coisas que compartilhei com vocês. Obrigado, pastor. Muito bom.
pessoal fez algumas perguntas aqui, e aí nós vamos rapidamente tentar esboçar algumas respostas aqui para essas perguntas aqui que o pessoal fez, tá bom? Tem uma pergunta aqui, a gente começar, acho que o pastor Ismael pode responder aí. É lá do Antônio Conselheiro, no Piranga. E aí a pergunta é a seguinte: quais as áreas da igreja seriam mais afetadas, mais atingidas pela sacudidura atual, do ponto de vista pastoral? Acho que é assim, entendi, né? Quais as áreas da igreja seriam mais afetadas pela sacudidura do ponto de vista pastoral? Pastor Ismael, você quer responder essa aí? Pastor Braga Opa! também, pastor Zias, fique à vontade. Sim, pastor Rafael, é do meu distrito aí, do pessoal lá do Antônio Conselheiro. Um grande abraço aí para os irmãos da Igreja do Antônio Conselheiro. E lá tem muita gente que pesquisa também sobre esse período profético. Um abraço aí para o irmão Bispo e todos os irmãos aí da igreja. A pergunta é ótima, porque ele menciona aí quais são os grupos, né, que serão afetados por essa sacudidura. Eu vou responder utilizando uma citação do livro Primeiros Escritos, na página 50. Olha que citação interessante, eu acho que responde muito bem essa pergunta. Aqui Ellen G. White diz assim: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir posição ousada e tenaz em prol da verdade e a se sacrificar por Deus e por sua causa, serão peneirados. Que citação maravilhosa, não é, pastor Rafael? Veja como ela cai como uma luva para responder à dúvida desse irmão e talvez seja a dúvida de outros. Qual é a área da igreja que será afetada pela sacudidura? É só a membresia? Não. É só a liderança? É no meio da liderança? Não. Toda a área da igreja ela será sacudida de acordo com essa declaração. E diz mais, aqueles que não assumirem, e aqui vem o compromisso nosso como líder, como pastor, como ancião, como diácono, não importa qual seja a sua função, ou como membro. Nós temos que assumir uma posição ousada diante da verdade e sacrificar-se por Deus e por sua causa. Ou seja, não tem espaço aqui para dizer que essa categoria de membro vai ser mais afetado do que aquela. Quem vai ser afetado é quem não colocar o seu coração na obra. Vivemos uma época, pastor Rafael, de muita frieza no lado da missão. Poucos se envolvem, 20% faz o trabalho de 80%. E a gente, como pastor, sofre muito com o envolvimento. Como envolver mais a igreja, né? E é uma luta, porque nem todo mundo quer se envolver na obra. Essa citação deixa claro que quando a gente não se colocar na posição ousada em favor da verdade, de se sacrificar pela obra do Senhor, a gente corre um sério risco de sermos sacudidos e de sermos peneirados conforme a orientação profética. Eu acho que essa é uma boa resposta para começar a responder aí, mas eu deixo espaço também para os demais colegas participarem. Nós temos mais duas perguntas, uma para o pastor Brian e uma para mim, e a gente vai fazer uma oração depois dessas duas perguntas, mas antes o pastor Brian vai dar uma palavrinha aí sobre essa pergunta e a gente parte para esse bloco. Apenas lembrando aquele texto de João, capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Então, quer dizer, aquele que não está em Cristo, então não pode produzir frutos. Quem é que é sacudido? Aquele que não permanece em uma comunhão com Cristo. Então, é um assunto espiritual, é um assunto de relacionamento com Cristo. Então, não importa. Aquele que não tiver com Cristo não pode fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Com Cristo, podemos avançar com esperança. Muito obrigado, pastor Brian. O que vocês acham da gente fazer uma oração agora? Pode ser? Uma oração intercessora. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por tantas verdades que o Senhor confiou a nós, inclusive sobre o futuro, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Obrigado porque o Senhor mostrou coisas que têm a ver com o que está aqui dentro. Nós queremos pedir a tua ajuda, mais uma vez, porque tu és a solução, tu és o braço forte. Pedimos a tua ajuda para vencer a sacudidura.
se ela já encontrou algum de nós nesse momento, por perseguições, por falsas heresias, falsas doutrinas, nos ajuda a vencer, Pai. Queremos estar conectados contigo, mas somos fracos e pecadores. Por isso confiamos a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor nos guie e especialmente a tua igreja nesse momento difícil que o mundo vive. Mas eu confio em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, esse povo, para que os teus filhos não sejam abalados nem tocados pelas hostes inimigas. Nos entregamos em tuas mãos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós temos aqui mais 2 perguntas. Eu vou pedir o pastor Ismael agora para conduzir aí essas próximas perguntas aí. E depois a gente vai ver mais umas 2 perguntas do pessoal da internet. Mas essas 2 perguntas, uma eu vou responder e outra o pastor Brian vai responder. E o pastor Ziz e o pastor Ismael também podem contribuir aí. Sem áudio, pastor Ismael. Opa, maravilha. Vamos então. Obrigado aí, porque eu tenho percebido Deus guiando essa transmissão. Eu vejo o interesse das pessoas pelo tema. E como é bom a gente falar de um assunto que a gente gosta, né? E eu tenho certeza que esse assunto é a Ismael, verdade presente. A transmissão. Foi interrompida. Oi? A transmissão foi interrompida lá no YouTube. Verifique aí. Ok. Ok, já retomou aqui, viu? Ah, ok. Então, eu quero agradecer, claro, pela audiência e muita gente conectada, graças a Deus, né? Isso é bacana. É bom a gente perceber isso, o envolvimento das pessoas, né, na transmissão. Então, vamos para a pergunta na sequência. Nós queremos fazer a pergunta agora para o pastor Rafael, né? Pastor Rafael, qual o papel das heresias no contexto da sacudidura? Agora, essa pergunta vai ser bem interessante, porque tem movimentos dissidentes acontecendo em vários lugares, né? As pessoas defendem uma verdade, criam um grupinho ali e saem da igreja para viver aquilo ali que eles acreditam ser a verdade. E a outra pergunta, para você também auxiliar a gente nesse entendimento, apesar de todos esses problemas e da sacudidura, a igreja vai vencer, pastor Rafael? Fala para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom, pastor Ismael. Para responder essa pergunta, eu separei aqui alguns tópicos. Eu tentei resumir aqui as causas da sacudidura segundo Ellen White, né? Então, Ellen White menciona algumas coisas que vão causar a sacudidura. É muito interessante isso daqui. Sacudidura, como o pastor Ismael falou, como o pastor Osias falou, é um peneiramento, é Deus mexendo, é Deus operando para poder separar, né, o trigo do joio. Nós temos muito em vista aquele momento em que joga a peneira assim com o trigo e aí voa o joio, né? Quais são as causas? As causas eu separei aqui pelo menos 4. Primeira, perseguição, que vem do lado de fora. Então, vai vir perseguição do lado de fora. Então, pessoas fora da igreja, usadas pelo inimigo, vão perseguir os cristãos que estão dentro da igreja, e isso vai ser como uma sacudidura, isso vai causar sacudidura. Um segundo fator são as falsas teorias, e aqui entram as heresias, que vão acontecer, inclusive, por pessoas que se dizem parte do rebanho de Cristo. Então, vem aí essas pessoas, algumas com pele de ovelha, mas lobos por dentro, inclusive com más intenções, e jogam essas falsas teorias, essas falsas doutrinas, e isso mexe com as pessoas, com o rebanho de Cristo, com a igreja. Então, a falsa teoria, a heresia, é uma das causas da sacudidura. Uma outra causa é o mundanismo, uma falta de amor dentro da igreja. E isso impede com que as pessoas recebam a verdade. Isso impede com que as pessoas, de que as pessoas aceitem o testemunho verdadeiro, que é os profetas bíblicos e também o espírito de profecia, Ellen White. E uma quarta e última causa é a resistência aos apelos de Deus através da sua palavra. Então, essa falta de amor gera essa resistência, as pessoas não aceitam, não querem. Essas são as causas da sacudidura. Então, as heresias, elas têm esse papel de causar também essa sacudidura.
Alguém pode pensar assim, tá bom, já que as heresias vão causar sacudidura, então eu vou criar uma heresia. Não é bem isso que vai acontecer. As heresias vão ser causadas porque as pessoas estão distantes de Deus. Né? Tem alguém lá que não está entendendo a Bíblia porque ele não pediu o Espírito de Profecia, não usou a maneira correta de entender, de compreender, de interpretar a Bíblia, e agora vão causar essa sacudidura por causa das suas heresias. Então, as heresias têm um papel de causa, é um dos pontapés, uma das iniciativas para a sacudidura, é algo que vai mexer com a igreja. Então, nós sabemos que essas heresias já acontecem, e já aconteceram ao longo da história, não é de hoje que a gente ouve aparecer histórias aí das coisas mais absurdas, o pastor Osias falou aí da carne santa, e nós encontramos hoje versões da carne santa e de outras heresias que apareceram na época de Ellen White, versões disfarçadas, que fazem com que muitos, inclusive, balancem. Divide a igreja. Vocês concordam comigo que essas heresias, elas dividem a igreja, elas fazem com que os grupos se formem no mesmo instante? E como é difícil para a gente agora, como pastor, abrindo meu coração como pastor, quando a gente encontra uma igreja dividida por causa de uma conversa, de uma falsa teoria, de uma heresia. Então, esse é o papel das heresias. E a pergunta que o pastor Ismael, a igreja vai vencer? Com certeza, né? Eu reafirmo o que o pastor Osias falou. A igreja sempre venceu pelo poder de Cristo e vai continuar vencendo pelo sangue de Cristo. É Ele quem está à frente, é Ele quem conduz. A sacudidura me mostra isso. Se Deus está sacudindo, é porque Ele ama a sua igreja e quer tirar o que não presta. Então, a própria sacudidura já é uma resposta, entendeu? Deus está sacudindo porque a igreja não vai perecer. Muito pelo contrário, para que ela não pereça, ele está sacudindo e ele vai sacudir para que o que não presta saia. Claro que nessa sacudida, o que presta tem que segurar firme, porque a sacudida balança. Então, a gente tem que vencer as heresias, a gente tem que vencer as falsas doutrinas, a gente tem que se apegar a Cristo e segurar firme para não ser sacudido também. Mas a igreja vai vencer, como sempre venceu no sangue de Amém. Cristo. Louvado seja Deus, pastor Rafael, pela boa resposta. E eu apenas, se você me permite, eu acrescentaria aí o elemento conhecimento superficial da palavra de Deus. A gente, como igreja adventista, nós temos o guia de estudo, né, que é a lição de escola sabatina, que é exatamente para firmar o membro. Durante 3 meses ele vai aprendendo sobre uma doutrina ou sobre um livro da Bíblia. Para quê? Para que ele tenha um conhecimento suficiente, concreto, para que, se porventura surgir uma heresia, ele não queira sair. Um exemplo bem claro disso é alguns movimentos antitrinitarianos, né, que não acreditam na pessoa de Jesus Cristo como sendo Deus, nem acreditam no Espírito Santo como sendo Deus. Né? E tem saído algumas pessoas têm saído para movimentos fora da igreja. Então, eu percebo que, se tivesse atentado para a lição, por exemplo, da Escola Sabatina, que mencionou durante 3 meses sobre o Espírito Santo, jamais acreditaria dessa maneira. Então, eu associo a isso aí, pastor Rafael, também essa questão do conhecimento superficial da palavra de Deus. Isso mostra que o estudo tem que ser algo sério. Eu tenho que gastar tempo com a palavra. Eu tenho que meditar, eu tenho que fazer minhas anotações, eu preciso marcar a minha Bíblia, eu preciso realmente fazer um estudo para que eu não fique com esse conhecimento superficial e quando aparecer algum tipo de vento de doutrina, eu seja levado. Mas se aparecer alguém falando bonito, com um discurso bem rebuscado, eu possa detectar qual é o erro, qual é o engano naquela fala e, de algum modo, me manter fiel à sua igreja e à sua palavra. Eu vejo também nesse ponto. Se você concorda comigo, dá um like aí. Eu concordo, pastor Ismael. E deixa eu acrescentar também o comentário. Amigos, a mão que separa a palha do trigo é a mão de Deus, por favor, entendam isso. Nenhum ser humano alcançou tal perfeição que tomou a prerrogativa de Deus de peneirar, de separar. Não faça isso, não faça isso. Deus é quem separa. Porque na tentativa de alguém tentar, com o seu olhar carnal,
começar a separar, né, o trigo do joio dentro da igreja, ele está fazendo algo que não é dele. E ele pode estar sendo peneirado nesse... apenas uma demonstração de que ele, de fato, está sendo uma palha. É possível que haja uma compreensão até clara disso. Então, é Deus quem separa, é a mão de Deus quem separa, por favor. Né? Quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, a gente se sente frágil e mais dependente dele e começa a enxergar os nossos irmãos com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo. Não é você que tem que dizer esse é trigo, esse é palha, esse daqui não tem jeito, esse aqui... Não, por favor, não faça isso. Deus é quem separa, é a prerrogativa dele. Santifique a sua vida. Muito bem, pastor. Louvado seja Deus. Muitas participações aqui. E agora nós vamos passar a palavra para o pastor Brian. Nós temos uma pergunta especial, Brian. Eu acho que você vai nos ajudar a responder aí essa pergunta. Brian, o que seria a apostasia do ômega nas palavras de Ellen White? O que seria essa apostasia? Já que a gente está falando nesse contexto de sacudidura, de pessoas que vão permanecer na igreja, o grão firme vai permanecer na igreja, enquanto que aquele grão xoxo ou aquele membro configurado como sendo palha será lançado fora pelo vento, pelos ventos de doutrinas. Eu pergunto, pastor Brian, o que seria, de fato, a apostasia do ômega nas palavras de Ellen White e se haverá uma apostasia nos últimos dias também, aí, que vai acontecer em algum momento da história da igreja cristã, da igreja, mais especialmente a igreja adventista. Nos ajude com essa resposta, pastor. Está sem o áudio, Brian. Esse é um assunto importante, é uma pergunta crucial. O entendimento desse aspecto afeta muito a realidade de como nós nos relacionamos com Deus, com a igreja, com os nossos irmãos e com o tempo do fim. É um assunto completamente conectado com o assunto da sacudidura. Eu quero pedir aqui uma licença para apresentar aqui algumas telas no PowerPoint. Então, eu vou fazer essa apresentação agora para tornar um pouco mais visual e ilustrativo aquilo que a gente vai estar explanando aqui. Ok? Então, só um segundinho e a gente já compartilha aqui na tela. Ok. Então, a importância da profecia. Esse é um tema que nós encontramos dentro dos escritos inspirados e proféticos. Então, devemos considerar isso. Qual a importância da profecia? Segundo a palavra do Senhor. Quando nós olhamos aqui em 2 Crônicas 20, 20, Deus nos diz assim em sua palavra: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, confiar em Deus traz segurança. Acreditar nos seus profetas nos fazem prosperar. E nesses momentos de crise, será que é importante termos segurança? Será que é necessário ter prosperidade? A nossa segurança está em Deus e a nossa prosperidade está em confiar nas profecias que o Senhor tem deixado para nós. E o texto de Provérbios 28, 19 diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja ser bem-aventurado? Eu desejo. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Há uma tradução para bem-aventurado que pode ser assim: mais que feliz, uma pessoa super feliz. Então, aquele que guarda a lei, aquele que ouve a profecia, esse é um bem-aventurado. Então, com isso em mente, a importância da profecia,
vamos ver alguns aspectos da apostasia. Já que estamos falando de sacudidura e a pergunta foi sobre apostasia ômega, nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, olha o que diz esse texto de Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então, Paulo fala que Demas o desamparou. Por quê? Porque ele amou o presente século. Então, aqui está um aspecto da apostasia. Quando o ser humano olha para as luzes desse mundo, quando os atrativos desse mundo são tão... causam uma ilusão tão grande que a pessoa acaba cedendo e caindo realmente nas promessas fantasiosas, mas muito bem pintadas. O outro aspecto da apostasia está aqui em Colossenses, pelo mesmo apóstolo Paulo. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo aqui apresenta, olha, cuidado, que ninguém vos engane por filosofias, ideias de homens, fugindo do que Cristo apresenta. Então, dois aspectos importantes. Primeiro, as luzes desse mundo. A outra, ideias de homens. Olha o que Jesus também advertiu. Quando Cristo fala sobre esse momento final da sua volta, os sinais de Cristo, ele apresenta esses dois conceitos. Olha lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, aqui nós encontramos o quê? Muitos deixando a Cristo, por quê? Porque o amor de Jesus foi esfriado no seu coração, vai para as coisas desse mundo. Jesus também diz, apresenta o outro aspecto, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque muitos falsos cristos e falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, eu faço uma pergunta para você. Será que esses falsos sinais, esses falsos profetas, vão ter uma mensagem forte e muito convincente no primeiro momento? Se aqui diz que enganaria até os escolhidos, eu quero fazer um apelo para você e para mim, em nome de Jesus. É tempo de nos apegar mais e mais ao Senhor Jesus. Porque aqui diz que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Quer dizer que as falsas ideias vêm de uma maneira tão forte que parece que é verdade. Então, vamos olhar mais um pouquinho o apóstolo Paulo. Paulo alerta os seus irmãos, olha lá, orando, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. E avança um pouco mais. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, nós estamos em um tempo importante, onde a crise chega, e a nossa consciência é despertada para as verdades espirituais. E aí vem um perigo. Quando o coração humano quer uma novidade, e aí, onde vai terminar isso? Então, Paulo alerta aqui os seus irmãos para terem cuidado com esse aspecto, para não serem tão enganados. Partindo, então, para responder a pergunta, apostasia ômega. O que foi essa apostasia? Como Ellen White se refere a ela? Então, Ellen White identificou com o emprego do termo ômega, e que, segundo ela, seguiria ao alfa. Precisamos analisar mais detidamente a apostasia alfa, ou seja,
Ellen White não descreveu com detalhes o que seria a apostasia ômega. Ela disse que essa apostasia ômega viria. Então, para entender a apostasia ômega, precisamos entender a apostasia alfa, que essa sim, Ellen White claramente identifica. O que foi essa apostasia alfa? Então, importante entendermos quem foi John Kellogg, um doutor, alguém que teve um conhecimento fantástico da medicina e desenvolveu vários instrumentos para a fisioterapia e recuperação do ser humano, ganhou uma fama tremenda nos Estados Unidos, um grande pensador, só que chegou um momento em que ele começou a olhar para Deus de uma maneira diferente. E aí entrou esse outro conceito aqui, ao conceito do panteísmo. Ao ver Deus, ao trocar o entendimento de Deus como Deus revelado na Bíblia, ele partiu para o panteísmo, que apresenta o quê? Deus é tudo e Deus está em tudo. Deus está numa árvore, Deus está no mar, Deus está no sol, Deus está em todo lugar. Então, o que acontece aqui? Uma descaracterização de quem é Deus de fato e de verdade. Então, o que nós encontramos aqui é que essa apostasia ômega é, na verdade, uma apostasia que acontecia no final dos tempos, mas que tem paralelo com essa apostasia alfa, porque Ellen White diz, olha, essa é a apostasia alfa. A apostasia, o termo alfa, é a primeira letra do grego, e o ômega, então, a última. Ellen White, então, apresenta aqui essa dissidência, esse mal entendido de Kellogg e a maneira como ele tentou levar esse conhecimento adiante, causando problema, dissensão, discórdia dentro dos irmãos naquela época. Ela apresentou que no final do tempo também aconteceria alguma coisa dessa natureza. Então, o que nós podemos perceber é o quê? A apostasia ômega é um reflexo em escala maior do que foi a apostasia alfa. E aqui nós precisamos pensar em algumas coisas. Há surgido pessoas que dizem assim, não, a apostasia ômega poderia ser, por exemplo, a apostasia da Igreja Adventista ou de sua liderança. Será? Nós não vemos que na apostasia alfa, a igreja, como corpo, como unidade, se corrompeu. Ao contrário, foi alguém de dentro da igreja que pensava que sabia mais do que todo mundo, deixou de lado a Bíblia e começou a entrar no campo especulativo, esotérico, místico, e começou a trazer verdades novas e luz nova, como se fosse algo tremendo, quando na verdade era uma negação de Cristo e da obra que Deus está fazendo. Então, alguns por aí têm dito, não, nós vamos sair da igreja adventista porque ela está corrompida. E aí vai fundar uma nova igreja, um novo movimento que se mostra um atrás do outro, como movimentos que, na verdade, não se sustentam quando você olha para a palavra de Deus. Então, existe um artigo, eu vou depois deixar o link para o pastor Ismael, ele vai poder compartilhar esse link aí também para os membros, para aqueles que quiserem, de um artigo muito interessante que fala sobre isso e que propõe exatamente que a apostasia ômega pode sim estar relacionada com grupos que não compreendem, não aceitam a verdade da Trindade. E nós temos elementos para isso. Não é? Então, a apostasia ômega não tem nada a ver com uma apostasia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao contrário, seguindo como foi a apostasia alfa, ela está localizada justamente com grupos e pessoas que pensam que sabem mais do que todo mundo, entra pelo ramo especulativo e acaba trazendo mais problemas para a igreja do que acaba ajudando. E, por último, eu quero deixar para você aqui uma palavra de esperança, de conforto. Aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Quando nós olhamos para o cenário do fim dos tempos, pandemias, crises, dificuldades,
pessoas com novas teorias, especulações e tentando causar divisão no meio do povo de Deus, nós podemos estar tranquilos. Jesus está voltando. É hora de despertamento, de aproximar-se da palavra de Deus, de ter um conhecimento mais profundo para fazer diferença entre aquilo que é a ideia de homens e aquilo que é palavra do Senhor. Então, Deus seja louvado. O tempo aqui é curto, não dá para a gente, na verdade, abordar todas as coisas, mas fica aí apenas um pequeno relato. Eu queria te pedir, rapidamente, pastor Ismael, licença para apresentar o artigo que eu falei. É exatamente esse artigo aqui. O ômega da apostasia, a imagem e semelhança do alfa, ok? Então, um artigo fantástico, você pode procurar na internet, a gente vai deixar também o link disponível. Muito bom. Obrigado aí, pastor Brian, pela belíssima explanação, entendendo que agora a gente sabe que o ômega da apostasia vai ser algo parecido como foi no passado. Alguém de dentro, né, vai querer criar um cenário aí de divisão na igreja, né? Interessante que às vezes a gente pensa que os maiores inimigos estão fora da igreja, né? Quando na verdade muitos vão querer se levantar de dentro da igreja para se opor à própria obra. Muito bem, esse bloco agora será o bloco da gente fazer uma rodadazinha de perguntas, mas antes deixa eu mencionar aqui as participações dos nossos internautas. Eles estão aí conectados, nós estamos felizes pela participação aí, nós temos a Maria Regina, está participando com a gente, mandando o seu alô aqui. O César Araújo, ele diz aqui que o pastor Osias foi quem fez o casamento dele, o pastor Osias. Algumas ex-ovelhas aí do período que você esteve por aqui, né? Legal, um abraço. Maravilha. Nós temos também aqui a Onilza Rodrigues, né, mandando um abraço aí para o pastor Osias. A Eliane lá do Mussambê, nossa igreja aqui do distrito do Pirangues também está participando. E a nossa querida Rosa Silva, lá do Senhor do Bonfim, também ligadinha conosco aqui, tá bom? São muitas as mensagens que estão mandando e eu queria agora partir para esse bloco agora de mesa redonda. Em 2 minutos a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas dos amigos que estão enviando para nós. E aí o pastor que se sentir à vontade para participar dessas perguntas, você pode aí responder, basta ativar o seu áudio aí, tá bom? Vamos lá então para a primeira, do Fabiano Cali, perdão. Ele está dizendo assim, para os finais dos tempos, quais expressões de sacudidura virão de dentro da igreja? Perseguições e conflitos internos, pseudos reavivamentos, movimentos carismáticos nos cultos? Parece que ele está indagando aqui quais seriam esses movimentos, essas características de que estaremos vivendo na sacudidura. E ele termina falando sobre essa questão do movimento carismático nos cultos. Não sei quem gostaria de responder. Será que a Igreja Adventista vai passar também por esse momento de movimento carismático, onde a gente vai se unir aí, quem sabe, com esse movimento geral? Quem gostaria de dar uma pincelada aí em 1 minuto, respondendo essa pergunta? Deixa eu falar uma coisinha aqui sobre a pergunta aí do nosso irmão. Por exemplo, ele falou aqui que talvez essas expressões, ele perguntou se serão essas expressões perseguições vindas de dentro da igreja. Uhum. Quando eu leio os textos de Ellen White, eu percebo uma perseguição vindo de fora da igreja. Eu vejo uma perseguição causada, inclusive, por agentes satânicos, né? O inimigo vai tentar ali destruir a igreja e tal. Então, essa perseguição vem, pelo menos é o que eu entendo, que eu percebo aqui, vem de fora da igreja, especialmente. Outra coisa, não perseguições internas. Embora perseguição é uma palavra muito abrangente, um ser humano pode perseguir o outro, né? Esses seres humanos podem ser da mesma família e tal. Mas não é isso que vai causar sacudidura na igreja. Não é um perseguindo o outro. Essa perseguição aqui me parece ser mais abrangente.
e tem que ver com a tentativa de Satanás de destruir a igreja, de destruir os crentes. Outra coisa, pseudos revivamentos e movimentos carismáticos. Me parece que isso aqui está dentro daquele outro aspecto, que são as falsas doutrinas, as distorções bíblicas. Parece que tudo isso se engloba dentro de um quadro só, né? Essas coisas realmente são, como ele usou aqui a palavra, expressões dessa sacudidura acontecendo. Então, são distorções da Bíblia, são falsas compreensões, são heresias que entram e aí confundem muitas pessoas. Ok? Mais alguém quer participar dessa pergunta? Sim, pastor Brian. Aqui em João, capítulo 8, 32, tem uma passagem tremenda. Essa pergunta é fantástica. E Jesus responde assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que às vezes a gente fica pensando o que pode ser, o que vai vir no futuro. São perguntas que podem vir à nossa mente, mas o mais importante é a gente se apegar a Cristo, seguir ao Senhor Jesus e desfrutar de uma vida na presença dele. Eu gosto de uma ilustração real de que diz que no treinamento de pessoas do banco no passado, para descobrirem as notas falsas, né? Porque você tem a nota verdadeira e a nota falsa. Então, conta a história de que a técnica não era tentar descobrir quais eram as falsificações possíveis que podiam existir, mas, ao contrário, aquele bancário deveria conhecer muito bem a nota verdadeira. Então, o foco daquelas pessoas era conhecer o verdadeiro, porque qualquer coisa que fosse inventada, que tivesse fora, então, ele já poderia identificar. E aplicando para o tempo do fim, para nós como povo de Deus, e para aqueles sinceros cristãos, o nosso principal foco deve ser exatamente estar atento, sim, sem dúvida, mas focar em Cristo, em sua verdade, ler os livros de Ellen White, ter um estudo devocional, conhecer mais, acima de tudo, um relacionamento especial com Deus. Porque só Cristo e o seu Espírito podem nos dar o discernimento daquilo que é e aquilo que não é. Pastor Brian, obrigado pela sua participação. Inclusive, tem um irmão aqui mandando um alô para o Brian, que é o irmão David Silva. Está mandando um alô aqui, dizendo que você realizou o casamento da filha dele, né? A filha Dali e o pastor Gleidson. Obrigado pela saudação. É realmente um privilégio, viu, ter participado daquele momento. Foi um casamento onde 3 pastores fizeram a cerimônia no final das contas. Foi realmente um casamento muito abençoado. Deus seja louvado. Ok. Uma pergunta aqui para a gente concluir essa rodada de perguntas na mesa redonda, para irmos para o momento, o terceiro bloco e o terceiro e último bloco. E a pergunta é muito simples, eu acho que a gente vai poder ajudar o pessoal aqui com a resposta. Estamos nós vivendo no tempo da sacudidura? Essa é uma boa pergunta, não? Será que hoje, exatamente hoje, é o tempo da sacudidura? Ele já começou? Ou isso vai ser mais para frente, depois que os eventos finais eles forem se intensificando? Será que agora já é esse momento? Pastor Osias, o Rafael, quem quiser nos ajudar com essa resposta. Um outro aspecto que eu não mencionei, mas que eu percebo nos escritos de Ellen White, especialmente, é que para ela, a sacudidura é algo que já acontecia, inclusive, nos seus dias. O pastor Osias até mencionou isso daí. Então, já acontecia naqueles dias. Porém, há uma tendência de intensificar. Com o passar do tempo, essa sacudidura pode intensificar. E aí nós teremos ela mais forte e alcançando mais pessoas. Eu posso estar sendo sacudido agora, né? Eu posso estar sofrendo agora os ventos da sacudidura e preciso estar apegado a Cristo para que eu não seja levado. Então, me parece que essa sacudidura já acontecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Reforma Protestante. Em alguma escala, em alguns momentos, ela já acontecia e eu acredito que também já acontece de alguma forma hoje. E a tendência é que ela se intensifique com o passar do tempo. Obrigado, pastor Rafael. E parece que realmente faz sentido isso que você está dizendo. A gente tem percebido sim no Antigo Testamento
desde o Antigo Testamento, muitas pessoas ali sendo peneiradas, né? Mas a intensificação disso vai acontecer de maneira mais acentuada quando se aproximarmos do momento final da história da humanidade. Tem uma citação de Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 2, ali na página 547, que ela diz que estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e por ação. Então, essa é uma citação que ajuda a elucidar exatamente essa questão, né? De que nós já estamos, sim, vivendo no tempo da sacudidura. Pastor Osias. Ok. A gente não precisa temer a sacudidura. Deus não sacode para nos prejudicar. Né? A sacudidura é feita por Deus para que os grãos, né, sejam livres, né, da influência, enfim, da palha. Né? Não é para... Deus sacode para provar, né? Deus sacode para confirmar. Essa é a ação de Deus. O inimigo sacode lá fora, que é para destruir. Né? As pessoas entram nos seus engodos, seus argumentos, né? Suas perspicácias, etc. e são sacudidos, né? Se tornam palhas. Mas quando Deus sacode, ele sacode para aperfeiçoar o caráter. Muito bem. A Elaine aqui, a Eliane Clemente está falando aleluia. Está confirmando aí, né? A Rosimara também, amém, Senhor. Vamos para o último bloco da nossa live. Eu sei que o assunto está gostoso, mas a gente tem um momento para começar e também para terminar. E nesse terceiro e último bloco do nosso encontro aqui, nós temos uma pergunta importante dentro desse assunto que é muito pertinente. Nós vamos fazer essa pergunta para o pastor Osias. Pastor Osias, quais sinais evidenciam que estamos já no tempo da sacudidura? Tem algum sinal, alguma coisa que nos mostre claramente que nós já estamos vendo nesse tempo? Nos explique aí, por gentileza, sobre essa pergunta, pastor Osias. Ok, meu amigo. Essa sacudidura ela é muito antiga, né? A gente historiou o que é nosso, mistério nosso aqui como adventista, mas a primeira sacudidura aconteceu no céu, né? Ali foi uma sacudidura terrível, né? Aqueles que não estavam, e a base foi a desconfiança de Deus, né? O ouvir o outro lado, né? Do inimigo, etc. E as consequências foram terríveis. Mas algumas coisas já foram ditas aqui, então vou ser breve. A principal dela, o pastor Braia está nessa tese que eu acho muito interessante. Tudo isso que eu vou falar aqui é apenas de uma consequência, são consequências de uma causa, né? Melhor dizendo, que é o afastamento de Deus. De fixar os olhos em Cristo. E como consequência disso, nós estamos vendo uma sacudidura. Então, pessoas que são pessoas auto-enganadas, né? Testemunhos seletos, testemunho para a igreja vai falar nisso, tem muitas pessoas que são auto-enganadas. Depois vai falar das pessoas que são descuidadas e indiferentes, né? A gente está vendo muitas pessoas, cristãos, descuidados, indiferentes com a causa de Deus, ambiciosos, egoístas, né? Também fala, o Espírito de Profecia, primeiro descrito, os que recusam, o pastor já falou nisso aí, Ismael, se recusa a sacrificar-se. As pessoas que são orientadas pelo mundanismo, tem muita gente, tem outros textos do revivamento, eu acho falando sobre revivamento, as pessoas que têm um amor, está na igreja, mas tem um amor muito forte, um apego muito ao mundo, orientadas pelo mundanismo. A mente não é cristã, não consegue ser cristã, pensar como cristão, agem como mundanos, pensam como mundanos, falam como mundanos.
os que comprometem a verdade com sua forma de ser, desobedientes, pessoas invejosas e críticas. Gente, cristãos invejosos, críticos, fuxiqueiros, que condenam os outros, que acha que é Deus e quer separar, acha que é santo demais, já quer criticar e condenar os outros. Uma classe conservadora, você olha que irmão conservador, que líder conservador, mas tem uma experiência espiritual muito frágil e fraca com Deus. É super conservador, sabe tudo de lei, mas conhece tão pouco de Jesus. Tão pouco de Jesus. Vai ser peneirado. Tá? Pode cair fora do crivo. Aqui está dizendo, não sou eu. É que o Espírito de Profecia, as referências eu posso passar. Controlam o apetite. Olha a reforma de saúde aí. Tem pessoas que pregam bem, que falam bem, que desenvolvem excelentes programas na igreja, etc. Mas na área do apetite, glutão, não consegue. A reforma de saúde, alguns até esnobam disso. Mas o seu nome está na igreja, o seu nome está na lista de membros, ele vai dizer que não é garantia permanecermos na peneira. Não é garantia ter apenas um nome no registro da igreja. É muito sério. Talvez a gente tenha que fazer até outra live para falar sobre o fruto do Espírito, né? E reavivamento, o selo de Deus. Olha que tema extraordinário. Os que promovem desunião, os estudantes superficiais da Bíblia, aqui está o problema principal, e os que perderam a fé no dom profético. Amigo, Espírito de Profecia, dom profético, acredito, o pastor Braz citou já, né? Segundo Crônicas, crede, seu profeta, seus profetas. É só para mim ou para você estar sem áudio? Oi? É porque eu não estou ouvindo o pastor Osias. Desculpa, pastor. Tá bom, amigo. E agora? Eu estou aqui com o áudio ativado. Agora estou ouvindo. Muito bem. Então, vamos crer na profecia. As pessoas adventistas que estão perdendo a fé no dom profético, correm também um sério risco. Tá? Que Deus nos abençoe. Possamos, com a base de tudo, buscarmos a Deus. Não dá para deixar de estar nesses grupos aqui com o meu esforço próprio. Só Jesus Cristo pode nos tornar realmente grãos, verdadeiros grãos. Obrigado, pastor Osias. Alguém quer complementar mais? Nós temos mais uma para a gente encerrar essa rodada. Acho que tem que ver com o mesmo sentido aí. É da Cícera Rodrigues. Ela está perguntando aqui, está dando boa noite, perguntando se o tempo da sacudidura só vai acabar quando a porta da graça se fechar. Ela está mencionando isso aqui. Eu acredito que essa dúvida da Cícera Rodrigues, a gente pode ajudá-la, né, nesse momento a responder. Quando que se encerra? O pastor Osias já comentou que já começou, eu já mencionei também que já começou a sacudidura, ela acontece já nos nossos dias. O pastor Rafael mencionou que vai se intensificando, mas a Cícera quer saber quando que termina, se termina no fechamento da porta da graça. Pastor Brian pode nos ajudar, e o pastor Rafael também, fiquem à vontade. Eu acho que aquele gráfico que eu coloquei no início, ele é bem interessante, porque ele mostra que a sacudidura, alto clamor e término da obra, a chuva serôdia, são eventos que teriam lugar até o fechamento da porta da graça, né? Então, eu acredito que, quando a gente analisa a literatura de Ellen G. White, nós percebemos que realmente essa sacudidura ela vai até o fechamento da porta da graça. E os colegas também podem endossar aí essa afirmação. Vocês concordam? Tem uma posição diferente? No fechamento da porta da graça, pastor Ismael, já não tem mais como existirem dois grupos dentro da igreja, né? Os dois grupos já vão estar definidos aí. Então, nesse sentido, sim, nós não temos mais os dois grupos agora.
a porta da graça se fechou e não pode haver mais quem está salvo, quem está perdido está perdido. Então, nós não temos mais como haver essa divisão. Ok. Obrigado, pastor Rafael. Um abraço aqui para o nosso irmão, nosso pastor amigo Harley Burigato, lá em São Paulo, né? Está acompanhando a gente, a transmissão. Pastor, um grande abraço para você, para toda a sua família. A Tassiana, ótima live, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Tassiana, pela sua participação. E o Aldemaro Belfort, ele disse que tem que acontecer mais vezes essas lives sobre esses assuntos aí que nós estamos abordando. Obrigado aí, Belfort, pela sua participação. Vocês concordam com o Belfort? Nós temos que fazer outras lives, quem sabe marcarmos uma outra sobre o tema só sobre o alto clamor ou sobre a chuva serôdia, né? Para que a gente possa também atender a necessidade, a solicitação dos nossos internautas, tá bom? Agora, estamos chegando para esse momento final e eu queria dar o espaço para cada pastor aí, para que falasse em 2 minutos, fizesse o seu apelo final sobre esse tema da sacudidura. O que vocês poderiam falar para o nosso internauta que esteve conectado conosco aí desde as 7h30, esteve conosco, agora já são 9h07, passamos um pouquinho do horário, mas o que nós podemos deixar de apelo para os nossos internautas que estão aí conectados conosco sobre esse tema? Deixa eu começar aqui, pastor. Amigos, não caiamos no erro de achar que a gente pode ser perfeito, vencer o nosso orgulhoso coração. O nosso coração é muito enganoso. O mesmo Deus, quando a gente vai para o Espírito de Profecia, e a própria Bíblia, ela fala ali de caráter santo, caráter perfeito, refletir a glória, a imagem de Deus, o caráter de Deus. Quando ela fala do selo de Deus que não cairá, não será selado, Deus não imprimirá o seu selo em uma mente corrupta, pessoas de lábios impuros, etc. E tal. E aí você corre desesperado. Eu quase ainda agora coloquei uma lista de coisas que a Profecia fala, de grupos de pessoas que cairão fora da peneira, né? Que serão sacudidos, né? Avarentos, egoístas, etc, etc. Muita coisa. Você agora tem tendência, eu vou ficar desesperado, vou pegar essa lista para fazer tudo o contrário, né? Vou me esforçar para não ser egoísta, para não ser avarento. A partir de agora, vou me esforçar para ser um cristão, vou vir na obra missionária, porque aquela live me falou muita coisa e agora eu estou preocupado. Calma. O mesmo Deus que exige um caráter santo, é o mesmo Espírito que exige o caráter santo, é o que transforma o nosso caráter. Não é a nossa obra, não é a sua obra. Entenda isso, pelo amor de Deus, porque o inimigo, ele pode enganar você em relação a isso, achando que a sua obra, que você pode fazer obras que justifiquem, e você não vai conseguir. Não é a sua obra, não é você quem consegue. Você não consegue. Mas o Espírito Santo, ele consegue. Ele sela você. Ele te santifica. O poder de Deus te transforma. E pelos seus frutos os conhecereis. O mesmo poder que transforma o nosso ser, o Espírito Santo, transforma o meu coração, me enche de poder, me enche de unção. E aí eu compartilho o seu fruto com o meu próximo. E aí eu vou ser, refletindo o caráter de Cristo, uma consequência daquilo que Cristo é. Então, somente em Cristo, na sala de audiência de Cristo, pedindo ali em contrição, Senhor, molda o meu caráter, porque os frutos seguirão naturalmente. Obrigado, pastor Osias, pelas suas considerações. Pastor Brian, seu apelo para o nosso telespectador, nosso internauta aí conectado, seu apelo final. Seu áudio está fechado, pastor Brian. Maravilha. Até o fim dessa live eu aprendo, né? Minha última chance. Primeiro dizer que foi uma alegria participar com os colegas, pastor Ismael, pastor Osias, pastor Rafael. Quando a gente medita nesses temas, e a gente ouve, a gente fala, a gente também cresce. A gente cresce muito. Deus seja louvado.
Eu quero terminar apenas pedindo permissão a vocês mais uma vez para colocar aqui uma coisa na tela. Eu queria deixar isso aqui bem visual para você que está acompanhando, né? Nosso tema foi sobre sacudidura. E eu queria que você acompanhe essa leitura aqui, olha. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Buscar o perdido, esse deve ser o impulso do coração. Se não tem, é o que Jesus disse. Os discípulos perguntavam: e agora, Senhor? O Senhor vai vir quando? Vai se cumprir agora? Agora o Senhor vai tomar conta? Vai ser agora? Ele dizia: não se preocupe com isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis poder. Que Deus abençoe a você, a mim, a cada um de nós, para que possamos ter esse amor em levar a Cristo a outras pessoas. Se em algum momento a gente vê que falta esse amor, a gente tem o Espírito Santo, pode a Ele, e Cristo vai derramar o seu amor em nosso coração. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor Brian, pela sua participação. Obrigado pelas suas palavras. Pastor Rafael Mestre, deixa o seu apelo para os nossos internautas, pastor. Eu só quero dizer para vocês que eu fico com o coração cheio de esperança, de convicção, quando eu estudo as profecias. Acho que vocês também. A profecia é para isso, é para dar segurança para a gente de que o nosso Deus está no controle da história. Então, Ele está guiando o seu povo, Ele está com sua mão sobre nós. E diria mais uma coisa para quem nos assiste aí. O nosso Jesus é maravilhoso. A gente tem que continuar contemplando o rosto dele, o caráter dele. Ele é o mais belo entre milhares. A gente, se tem um momento em que nós precisamos nos voltar para Cristo, é agora, é esse momento mais oportuno. Vamos para Cristo, vamos estar aos pés dele, e ele vai guiar a nossa vida como sempre tem feito com os seus servos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram. Foi uma alegria, foi um privilégio participar com vocês aí dessa live. Obrigado pelo convite, pastor Ismael, e que Deus continue abençoando a todos. Nós que agradecemos, pastor Rafael, pela sua participação. Eu também quero deixar uma palavra final para o nosso internauta. Eu vou fazer assim, vou compartilhar também o mesmo slide que eu compartilhei no início com vocês. Veja que onde nós estamos, né? No cenário das profecias bíblicas, nós estamos exatamente antes do fechamento da porta da graça. Cristo está fazendo a sua obra de intercessão no santuário celestial, que começou desde 1844 e já ouviremos uma voz ecoando o céu dizendo: feito está. Essa voz ela vai desencadear alguns eventos cataclísmicos e alguns eventos para o final da história da humanidade. Então, esse gráfico mostra que a sacudidura ela vai estar acontecendo e simultaneamente há outros eventos que, com certeza, se Deus der a graça, nós vamos poder mencionar para vocês e talvez em alguma outra live sobre o selamento ou sobre algum desses outros temas. Mas o que eu queria deixar claro é que nós estamos no momento em que Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial e logo, logo vai terminar esse momento. Então, se há alguma reforma a ser feita, se há alguma questão espiritual a ser analisada na minha vida, o momento é agora. O momento de análise de mente, o momento de intercessão, enquanto Cristo está fazendo a sua obra de intercessão no santuário, eu também fazer a minha parte aqui na terra de interceder por alguém, e como foi bem falado pelo pastor Brian, me envolver na obra do Senhor. Eu tenho certeza que enquanto a gente está se envolvendo na obra do Senhor, intercedendo por pessoas, Deus cumpre a sua tarefa lá de também interceder por nós. É intercessão lá em cima, intercessão aqui embaixo.
É obra de salvação lá em cima no santuário celestial, mas também é obra de salvação aqui embaixo. É o nosso sumo sacerdote lá em cima fazendo a sua obra, e nós aqui embaixo, como uma nação de sacerdotes, levando almas aos pés do Salvador. Essa é a maneira apropriada de estarmos vivendo agora, nesse momento do desfecho final da história da humanidade. O momento final onde Deus está tratando cada caso no tribunal celestial. Então eu quero deixar esse apelo para você que está conectado conosco. Se envolva na obra do Senhor. Eu vou deixar uma frase aqui também do ex-presidente da divisão sul-americana, Rui Nagel. O Rui Nagel disse certa vez o seguinte, em uma revista adventista, ele sempre escrevia ali na primeira seção da revista, e ele deixava algumas frases de efeito, e uma das frases que ele deixou quando esteve na direção da divisão sul-americana foi: quem está remando não tem tempo de balançar o barco. Essa é uma frase interessante porque ele falou essa frase no contexto de missão, né? Que aquele que está envolvido na missão do Senhor, ele não tem tempo de criar dificuldade para que a embarcação ande. Tanto a embarcação pessoal, como a sua própria vida, como a igreja também. A igreja precisa avançar e Deus prefere contar com você na sua obra. Então, quer se preparar melhor para esse momento final? O momento é de você se envolver na obra. Aí nós temos várias ferramentas. Use seu WhatsApp, use o Zoom. Tem muitas ferramentas para você fazer contato com seus vizinhos enquanto está nesse período de quarentena. Faça uma classe bíblica virtual aí. E eu tenho certeza que você, envolvido na obra, atuando aqui embaixo na terra, Jesus Cristo atuando no santuário celestial, você sendo sacerdote aqui da obra dele, você será encontrado como um obreiro de que não tem do que se envergonhar, será encontrado entre aquele grupo dos que ouvirão da boca do Mestre, vinde benditos de meu Pai, e que farão parte do grande coro celestial. O cântico que será proferido da sua boca será o cântico de Moisés, o cântico da libertação e do triunfo final. Eu quero deixar esse apelo para você, se envolva na obra do Senhor, e eu tenho certeza que você estará preparado para esse momento final. Amém? Amém. Agradeço a todos vocês que estiveram conectados conosco. E vamos pedir ao pastor Brian para nos dirigir à oração final, para que nós possamos concluir essa live. E eu queria que você mencionasse aí o nosso amigo Enoque nessa oração. Ele está precisando muito do acompanhamento médico, de um apoio nesse momento. Então, Brian, menciona na oração, por gentileza, o nosso irmão Enoque. Ele é líder de jovens lá na cidade de Senhor do Bonfim. Ok. Pastor, só antes, ele já está recuperado, está em casa, não é isso? Eu penso que ele já está... Alguém... Em casa, mas ele está se recuperando ainda, né? Isso, já no hospital. Isso, temos orado por ele. Vamos orar sim pelo Enoque. Ele é um homem de Deus envolvido com a missão. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento em que podemos pensar um pouco sobre o momento que vivemos, o tempo do fim, e ter a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, em Tua Palavra, e também poder ter o nosso coração elevado pela Tua esperança, o Teu breve retorno, em saber que o Senhor está ao lado do Teu povo como sempre esteve, e em breve virá buscar os Seus filhos queridos para morar para sempre no céu. Ó Pai, ajuda cada um de nós a estarmos preparados. Enquanto esse dia não chega, que possamos viver com alegria em Tua presença, a cada dia ao lado de Cristo Jesus. É o que nós pedimos, não porque merecemos, mas porque confiamos no glorioso, poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Brian. Obrigado, pastor Zias, pela sua participação. Tenho certeza que foi muito proveitoso esse encontro. Eu acredito que tomara que seja o primeiro de outros encontros, né? Vamos ver aí a possibilidade na agenda, que a nossa agenda também tem muitas prioridades. O pastor Brian, obrigado pela participação, pastor. Pastor Rafael Mestre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Agradecemos também aí os nossos amigos que estiveram conectados conosco e fiquem aí com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, e que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz nessa noite. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês.
Um abraço.